Boa noite, irmãos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Lucas, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 25. Eu dividi esse estudo em duas partes. A primeira parte vai ser a respeito do título A Vinda do Filho do Homem, que vai do versículo 25 até o 28, e do 29 ao 33, a parábola da figueira. A vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Esse texto, após a eminente destruição do templo, nesse mesmo capítulo, alguns versículos anteriores, e sobre a destruição de Jerusalém também, agora Jesus vem falar sobre a sua vinda, sobre um futuro mais distante ainda, porque a destruição de Jerusalém acontece aproximadamente 70 anos após a morte de Jesus. Aqui ele já fala um período mais prolongado. Esse texto, na verdade, esse conjunto de texto, com a destruição do templo, o princípio das dores, Jerusalém, destruição de Jerusalém, Jerusalém sitiada, e também a vinda do Filho do Homem, é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Vai estar nos evangelhos sinóticos, vai estar em Mateus 24, do 29 ao 31, e Marcos 13, do 24 ao 27 também. Por que sermão escatológico, né? Por que escatologia? Aqui eu trouxe a definição de escatologia. Escatologia é uma doutrina que se dedica ao estudo das coisas que devem acontecer nos finais dos tempos, fim do mundo. Teologia. Em teologia, é uma doutrina que analisa o destino final da espécie humana e da Terra. Apresenta-se geralmente no discurso apocalíptico ou profético, escatologia cristã. A etimologia, a origem da palavra, do grego, escato, vem do grego, que é último, e logia, estudo. Então, é estudo das últimas coisas. No começo do capítulo, o estudo das últimas coisas a respeito de Jerusalém, do templo, o princípio das dores, que foi o que o Paulo trouxe há 2 quartas-feiras atrás, e na semana passada de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, que o Paulinho trouxe. Qual é a importância de estudarmos escatologia, de estudarmos essas coisas, as últimas coisas que acontecerão? Aí aqui eu listei alguns pontos. Oferecer alegria em meio à aflição, que está em 2 Coríntios 4, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ou seja, pensar que existe um final, né, um final em que Cristo retorna para nos buscar, produz esse sentimento, né, uma alegria no meio da aflição. O sofrimento que muitas vezes passamos aqui na Terra, que temos no mundo, é aliviado em sabermos dessas coisas. Outro ponto é encorajar a viver em santidade. 1 João 3,3.
E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, da mesma forma que a gente tem essa esperança da volta de Cristo, nos encoraja a purificarmos, a buscarmos sermos parecidos com ele. Outro ponto é ajudar no ensino e na correção dos crentes, já que faz parte das Escrituras. Em Timóteo, ele diz, né? Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, por ser um assunto que é tratado na Escritura, com certeza tem um grande valor para nós, além desses que eu já citei, né? Que é educar, corrigir, e também a gente ter essa esperança, esse conhecimento sobre essas coisas que sobrevirão um dia a nós. E por último, é fornecer informações sobre a vida futura. 2 Coríntios 5:8 diz: mas temos confiança, desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isso é um desejo, acredito que é um desejo de todos nós cristãos, né? Enquanto muitas religiões se prendem na terra, talvez em fazer o bem na terra para receber coisas boas, ou talvez para receber um presente futuro, os cristãos vivem em busca do céu, né? Olhando para o céu, esperando esse dia. Aqui eu vou falar sobre, como é um texto escatológico, claro que vão surgir diversas, a gente vai ver diversas opiniões ao longo de alguns versículos. Mas antes disso, eu quero mostrar de uma forma bem simples e didática 3 principais visões que temos a respeito da escatologia, a respeito da vinda de Cristo e a respeito do fim das coisas. Alguns podem ter aprendido de uma forma diferente, né? Outros podem ter, às vezes, até mesmo uma visão errada sobre isso. Eu lembro que quando eu participava da outra igreja, nas reuniões de oração, a gente orava em silêncio. E sempre essa pregação sobre os finais do tempo, que Jesus viria num arrebatamento secreto e levaria a igreja. Aí eu lembro que quando a gente orava com medo, de repente, de abrir o olho, não tem mais ninguém, tá só você na igreja. Então, isso, claro que não vai acontecer dessa forma, mas muitas vezes a gente aprende e a gente acredita nesses ensinamentos. O primeiro é o pré-milenismo. O pré-milenismo acredita que depois da morte e a ressurreição de Jesus, a gente está na era da igreja, só que os crentes serão arrebatados. Haverá um arrebatamento secreto. Depois Jesus vem de forma secreta e leva só os crentes, né? É bem parecido com aquilo que a gente vê muitas vezes naquele filme Deixados para Trás, né? Todo mundo de repente some, ninguém sabe o que aconteceu. E depois tem aquele período de tribulação. Então, vem a volta de Jesus com a igreja, o período do milênio, e só depois acontece o juízo final. Aqui tem alguns pontos, né? Eles acreditam que no cumprimento literal de todas as profecias apocalípticas, no reino literal de 1000 anos de Cristo na Terra, o arrebatamento e a volta de Cristo são eventos distintos, eventos separados. O mundo piora cada vez mais à medida que se aproxima o fim, e nenhuma profecia apocalíptica se refere à igreja ou ao nosso tempo. Tudo se cumprirá após o arrebatamento. Tem os pós-milenistas, né? Pós-milenismo,
que acredita que após a morte e ressurreição de Jesus vai acontecer a tribulação, depois o milênio e depois a volta de Cristo. E depois a eternidade, né? O juízo e a eternidade. Interpreta as profecias apocalípticas como simbólicas e não literais. O reino de Deus começa em cada coração que se rende ao seu senhorio. É um reino espiritual. O mundo irá melhorar gradativamente à medida que a mensagem do Evangelho for sendo aceita. O milênio será um período real na Terra, mas não necessariamente que ele tenha a duração de 1000 anos. E no fim do milênio haverá um período de apostasia e rebelião contra a igreja. Depois disso, será a volta de Jesus, a ressurreição de todos os mortos e o juízo final. O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo é um evento só, é considerado um evento só. E claro que nesses outros vão ter algumas divergências que daí vai gerar alguns outros grupos. Aqui eu estou fazendo uma explicação de uma forma mais geral. E o amilenismo, que é a morte e ressurreição de Jesus e a volta de Cristo. E um período não literal, não tem milênio, não tem uma tribulação literal como os outros acreditam. Milênio é algo simbólico. Acredita que quase todas as profecias apocalípticas já se cumpriram no passado, principalmente durante o Império Romano, durante a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. E a segunda vinda de Cristo será um evento único. Tanto o bem quanto o mal aumentarão na terra, como o reino de Deus coexistindo paralelamente ao reino de Satanás. Então, só aí a gente já pode ver que existe várias divergências a respeito da vinda de Cristo. Então, é um assunto bem polêmico aí. Aí cada um faça uma análise e vê em qual grupo se encaixa. O importante é que Cristo volte, né? Foi o que eu trouxe aqui. Independente da linha escatológica, a gente precisa ter uma certeza. É o evangelho sinótico desse texto que a gente leu, que está em Mateus. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, independente se a gente vai passar por tribulação ou não, se vai ter milênio literal ou não, o importante é que Cristo venha, né? Se a gente pudesse ser poupado da grande tribulação, melhor, né? Mas tudo indica que não. Eu creio no amilenismo. Eu acredito que a igreja vá passar pela tribulação, não existe um milênio literal, e que só depois, então, Cristo retorna. Algumas interpretações errôneas sobre esse texto. Alguns acreditam que esse texto se refere à destruição de Jerusalém, que Jesus veio em juízo e destruiu Jerusalém. Outros referem-se à vinda de Jesus em espírito, no dia de Pentecostes. Isso, de certa forma, está correto, porque Jesus vem, né, como espírito, só que não é desta vinda que esse texto se refere. Se fosse assim, os apóstolos não continuariam falando sobre a vinda de Cristo, né? E outros se referem à volta de Cristo quando a pessoa morre. De certa forma também não está completamente errada, né? Quando a pessoa morre, Cristo vem para ela. Mas não é sobre essa vinda que Jesus está falando aqui nesse texto. Aqui eu trouxe alguns textos para afirmar isso.
No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é realmente uma vinda de Cristo para nos buscar e para julgar o mundo. Então, apesar de essas interpretações não estarem totalmente erradas, porque de certa forma Jesus vem em juízo, Jesus volta no dia de Pentecostes, mas não é a respeito disso que ele está falando nesse texto. Eu vou começar então, a gente vai fazer uma exposição versículo por versículo e tentar entender cada um deles. A partir do versículo 25, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. O que esse versículo traz de pontos interessantes para a gente estar vendo? A gente vê que haverá sinais visíveis da volta de Cristo. Haverá sinais na lua, nas estrelas, sobre a terra. Ou seja, não é um arrebatamento secreto. Vai haver sinais disso. Outra coisa que a gente percebe é que será muito alarmante aos sentidos e aos corações. Porque fala, as nações se verão em angústia e perplexidade. Quem não tem Cristo, né? Quem não foi alcançado por ele, nesses dias ficarão aterrorizados, né? É algo muito atormentador. Imaginar que haverá sinais no sol, nas estrelas, a agitação do mar. Então vai ser todos sinais para quem não conhece, para quem não percebe o que está acontecendo, vai causar muito terror. Alguns estudiosos dizem a respeito de haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, a respeito de mudanças cósmicas e perturbação dos campos gravitacionais. Então, com a mudança dos campos gravitacionais, o mar se agita, haverá grandes ondas, e isso pode ser uma explicação a esse versículo, a essa parte da agitação do mar e também dos sinais no sol, nas luas, nas estrelas. Tudo vai ser uma grande mudança, né? Então isso é o maior evento da história cristã. Então, com certeza, o que vier antes disso para anunciar será grandioso também, né? Em 2 Pedro 3, do versículo 5 ao 7, ele vai fazer uma interpretação desse texto. Mas eles deliberadamente se esqueceram que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Então aqui ele vai fazer uma interpretação sobre esses sinais, sobre essas mudanças. Ele vai dizer que a terra será destruída por fogo. A primeira vez foi por água, né? Em Gênesis 7. A terra foi formada da água, em Gênesis 1. Em Gênesis 7 ela foi destruída pela água, né? Com Noé.
E agora, essa última, a terra e a criação, está guardada para destruição pelo fogo. Então, essa ideia que a terra vai ser, de repente, destruída por meteoros, ou igual o filme, eu coloquei aqui a imagem do filme 2012, não sei quem assistiu, mas na época foi muito comentado que 2012 era o ano da destruição e tal, e esse filme retrata igual no período, a destruição do mundo, igual no período de Noé, por água. Eles criam grandes barcos para tentarem se salvar, mas a gente vê no texto de Pedro que não vai acontecer dessa forma, né? Que não vai ser com água. Com água já foi uma vez, né? Não vai ser com água novamente, que vai ser destruída a terra. Então, isso tudo é efeito especial de filme para tentar chamar a atenção. Mas a gente sabe que nada vai ser dessa forma. Muitas vezes eles falam, né, que tem algum cometa em rota com a Terra que vai se chocar. Já aconteceu isso várias vezes, né, a respeito do fim do mundo. Mas a gente conhece a palavra, pode ficar tranquilo que o mundo não vai acabar dessa forma, não. No versículo 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então, igual eu disse, o quadro que é apresentado aqui é terrível, é algo terrível, a ponto dos homens desmaiarem de terror, apreensivo, né, com o que vai acontecer. Tão grande que vão ser os sinais. Mundo, né? Estará sobrevindo ao mundo. A gente nota que antes, nos versículos anteriores, o julgamento começa em Jerusalém, com a sua destruição, a destruição dos templos, com a destruição daqueles que primeiro rejeitaram a Cristo, e agora está vindo no sentido universal, no sentido do mundo todo. Poderes celestes serão abalados. É difícil a gente saber o que vai acontecer, né? Alguns falam que pode ser uma chuva de meteoros, talvez alguns meteoros até mesmo atinjam a Terra, né? Alguns autores trazem isso, mas é difícil da gente saber, porque a gente tem que lembrar que sempre a Bíblia vai estar vendo pela visão do observador, né? Muitos ateus falam, mas como que a Bíblia pode estar correta se fala que o céu gira em torno da Terra e a Terra está parada? E a gente sabe hoje que não é isso, que a Terra é quem gira em torno do Sol. Mas a gente tem que lembrar que o que está escrito na Bíblia é sempre no sentido... A Bíblia não quer esclarecer fatos científicos, mas quer expor o que o observador está vendo. Até hoje, né, a gente fala que o Sol nasceu, o Sol se pôs, mesmo a gente sabendo que a Terra gira em torno do Sol. Então, a gente deve atentar também que isso vão ser acontecimentos aos olhos dos observadores, de quem estiver vendo. Não necessariamente que os poderes celestes serão abalados, mas muitas vezes diz respeito a essa observação das agitações, talvez uma chuva de meteoros, algo nesse sentido. Aqui um comentário que o Riley faz, diz assim: com razão o homem imprudente e negligente treme quando ouve falar do segundo advento de Cristo. O que fará esse homem quando os negócios no mundo cessarem e seus bens preciosos se tornarem inúteis? O que fará quando o próprio Jesus, cujo evangelho ele rejeitou de maneira vergonhosa, aparecer nas nuvens dos céus e colocar todos os inimigos debaixo de seus pés? Então é a respeito disso que será esse grande terror, né?
porque as pessoas que vivem somente buscando as coisas do mundo, preocupado com seus negócios, preocupado com suas casas, preocupado aqui com a terra, quando vê essa mudança, esses sinais e essa incerteza sobre o que vai acontecer, com certeza ficarão aterrorizadas, né? Então, Riley faz esse comentário nesse sentido. No versículo, prosseguindo então, no versículo 27, né? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então a gente vê que essa vinda de Cristo será de uma forma visível, a ponto de que todos possam ver. Todos os moradores da terra poderão ver. Além de existir os sinais que antecederão isso, próprio Cristo, a imagem de Cristo será visível. Então essa ideia de uma volta secreta de Cristo, a gente vê que no texto ela não é correta. Outra coisa que a gente percebe é que os incrédulos acreditarão agora que Jesus é o Messias, mas já será tarde demais, né? É igual quando o avião está caindo, né? Não adianta rezar, não adianta tentar salvar a sua vida no último minuto, né? Já é tarde demais. Então, quando Cristo aparecer, vier em glória, vier dessa forma visível a todos, eles perceberão que Cristo é o Messias. Cristo, antes rejeitado, realmente é o Messias prometido. Aqui, quando diz nuvem, alguns autores dizem que não é uma nuvem como a gente conhece. É provavelmente uma nuvem mística, porque em 1 Tessalonicenses diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, não sei como vai ser essa nuvem. É difícil a gente imaginar como seja, mas provavelmente vai ser um pouco diferente da nuvem que a gente vê no céu, né? Vai ser uma nuvem diferenciada aí. Versículo 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. O que esse versículo traz, né? Esse versículo vai confirmar o que a igreja primitiva acreditava, né? Que eles sempre estavam esperando a volta de Cristo. Quando Jesus fala isso, eles acreditavam que era uma volta próxima, né? Que era nos seus próprios dias. Alguns outros textos vão trazer que não vai passar essa geração, né? Até que eu volte. Então eles acreditavam que isso era algo próximo de acontecer por conta desse versículo. Só que esse versículo também, como todo texto e como outros, vão ter algumas opiniões diferentes de outros autores. Esse versículo também demonstra a segurança, né, dos verdadeiros crentes no advento da vinda de Cristo. Porque Jesus vai falar para manter a cabeça erguida, né, para levantar a cabeça. Ao contrário dos homens, dos pagãos, né, dos ateus,
que vão passar por momentos de terror, muitos desmaiarão, os crentes em Cristo devem manter a cabeça erguida, lembrar, saber que a redenção se aproxima. Ergam a cabeça. Um comentário vai trazer isso como um lembrete, né? Que a nossa esperança vem do céu. Um lembrete que a nossa esperança vem do alto. E isso ficará muito mais evidente na tribulação, né? Isso ficará muito mais evidente na volta de Cristo. A gente vai ver que realmente a nossa esperança, a promessa de Cristo chegou, né? A respeito da redenção. Champlin vai trazer um comentário, porque alguns diziam que a redenção era a respeito de liberdade, né? Que fomos libertos. Alguns trazem para esse texto a interpretação de que a igreja, os filhos de Deus, seriam libertos de passar por esse período, por essa tribulação e pela volta de Cristo. Vai ser aqueles que afirmam que a igreja é arrebatada antes da tribulação e depois Cristo retorna com a igreja. Mas Champlin vai trazer uma explicação para esse termo. Ele diz: devemos pensar em termos de redenção neotestamentária, que é um sinônimo aproximado de salvação. É uma libertação do pecado, uma compra, de modo que o indivíduo se torne posse de Cristo. É verdadeiramente vida saída da morte. Esta é a verdadeira mensagem do Evangelho, que vai infinitamente além da simples ideia do perdão dos pecados e futura mudança de endereço para o céu. Então, redenção não é simplesmente a respeito de sermos libertos desse período ou de simplesmente termos o nosso endereço mudado, né? Vai muito além disso. É uma libertação do pecado. É uma compra por meio de Cristo, né? Agora, partindo para o segundo trecho do texto, que vai falar a respeito da parábola da figueira. A partir do versículo 29 ao 33. Vai continuar o assunto, mas de uma forma, através de uma parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que ele vai usar o exemplo da figueira? Além de ser uma árvore muito conhecida na época, na região em que Jesus estava, a figueira é uma árvore interessante, porque as folhas caem e os brotos vêm antes do verão. Então, quando a gente vê uma figueira sem folhas, com brotos novos, a gente sabe que já está próximo o verão. Então, ela vai representar o fim de um período e o início
de um novo período. Então, talvez seja por isso que ele usa essa parábola, essa figura da figueira, que diz que quando a gente observar esses sinais, assim como a figueira, a gente vai saber que o verão está próximo. Da mesma forma, quando os sinais se apresentarem, sabeis que a parousa está próxima, pois o verão de Deus se sucederá após os sinais. Assim como o horror do inverno tem sua fruição na primavera, e então vem o verão com o surgimento da nova vida. Assim o terror da tribulação redundará em uma nova vida. Dessa forma, sem dúvida, essa parábola ilustra com sua imagem de uma fonte um novo começo, após uma experiência árdua, que o juízo de Deus são disciplinadores e restauradores, e não meramente retributivos. Então, Champlin diz isso no sentido de demonstrar, da mesma forma que a figueira, após passar um período de inverno, ela é preparada para passar o verão. Perde as folhas, iniciam-se novos brotos, tudo isso predizendo o que vai acontecer. Então, aí no versículo 32, diz: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Esse é um texto muito debatido, muito estudado, porque a gente sabe que desde da morte de Cristo e sua ressurreição, os cristãos têm esperado a sua volta, né? Dezenas de religiões, de grupos estipularam data. É interessante, eu acho interessante nos adventistas, né? Que eles sempre estão determinando datas para a volta de Cristo. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Em Mateus ele diz, né, que só o Pai sabe a data. Então, apesar de existirem sinais, a gente não sabe a data certa. E a respeito desse versículo, tem-se várias interpretações. Alguns vão dizer que Jesus teria se referido somente à destruição de Jerusalém. Quando ele fala que não passará esta geração, ele estava se referindo à destruição de Jerusalém, porque Cristo veio em espírito, veio em juízo. E muitos que na época foi contado essas parábolas, que acompanharam a vida de Cristo, estavam ainda vivos na destruição de Jerusalém. Então, alguns estudiosos, alguns comentaristas vão dizer que este versículo se refere a isso, se refere à destruição de Jerusalém. Os liberais vão dizer que Jesus estava equivocado, né? Que isso era um erro, que como vai vir, como não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Já passou dezenas de gerações, né? E nada aconteceu. Então, isso é uma visão dos liberais, né? Que dizem que isso foi um grande equívoco de Jesus. Outros vão dizer que geração, na verdade, não é um período de vida de uma pessoa, mas geração vai significar raça, espécie, família. A raça humana seria essa geração que Jesus fala. E essa é uma quarta interpretação, que é a que eu acho que me convence mais, que eu também acredito, que vai dizer que geração é o período de tempo quando os sinais da grande tribulação se tornarem evidentes. A geração que então viver não passará antes de completar esse processo, incluindo
a volta de Cristo. Então, ele fala que a geração que vê esses sinais, esses evidentes sinais, à medida que a tribulação se torna mais evidente, não vai morrer sem que essas coisas aconteçam. Então, a gente percebe que por essa interpretação vai ser um período curto, a partir do momento que a gente, ou talvez não, né? Tomara, tomara que não. Mas a partir do momento que esses sinais se tornarem evidentes, que a tribulação se tornar evidente, vai se passar um período muito curto até que Cristo volte, né? Até que esse processo todo esteja completo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nesse último versículo, vai demonstrar que Jesus já previa a incredulidade das pessoas, que muitas delas não acreditariam nisso que ele está dizendo, não acreditariam nos sinais. Então aqui ele reforça que o céu e a terra poderá passar, mas as minhas palavras, o que eu disse aqui, jamais vai passar. Porque ele veio uma vez, assim como foi profetizado, e agora ele próprio profetiza a sua volta. Então, não tem como a gente não acreditar nisso, né? Seria um grande erro, porque o quanto ele foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, e tudo foi cumprido, tudo aconteceu. Agora ele próprio diz que o céu e a terra pode passar, mas o que ele diz não vai passar. Então, a gente percebe que a volta de Cristo é certa, mesmo que o céu, a terra se finde, mesmo que o céu se passe, o que ele disse vai se cumprir. Isso é um grande alento aos nossos corações, porque por mais que a gente tenha tribulações, tenha nossas próprias tribulações, nossas próprias dificuldades na terra, saber disso do próprio Cristo nos traz um alento ao coração, nos traz uma esperança, um objetivo de vida, né? Porque a gente não deve nos preocuparmos com o que tá na terra, o que a gente enfrenta na terra. A gente deve se preocupar com essa promessa, a promessa da volta de Cristo, a promessa de que um dia a gente vai estar com Ele na glória. Tem uma ilustração que eu acho muito interessante, que ele fala assim, muitas vezes a nossa vida aqui na Terra é como se fosse um grão de areia no mar, um grão de areia sobre toda a areia da praia. Então, representa muito pouco. Muitas vezes a gente vive tão preocupado com essas coisas que representam tão pouco em detrimento à eternidade, e nos esquecemos dessa promessa, nos esquecemos dessa promessa da volta de Cristo. Nos próximos versículos que a gente vai estar estudando, ele vai exortar isso, para que nós andamos sempre vigilantes quanto a isso, para que nós possamos sempre estar atentos a isso, a esses sinais, e que isso esteja sempre em nosso coração. E segundo Pedro 3, 8 e 9, ele vai dizer: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário,
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Possamos ter isso vivo em nossos corações, né? Para que possamos ter sempre isso em mente, para que não nos preocupamos com as coisas aqui da terra e que mantemos os nossos olhos sempre na volta de Cristo, nessa promessa dele. Vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Para que possamos, ó Deus, ter sempre isso em nossos corações, para que possamos estar sempre olhando, Pai, para as coisas do céu, para que possamos lembrar sempre da tua promessa, Pai. Para que não nos distraiamos com as coisas aqui da terra, para que não nos preocupemos com essas coisas, ó Deus, pois sabemos que todas são passageiras. A nossa promessa, Pai, é encontrarmos um dia com o Senhor para vivermos em glória, Deus. Esteja abençoando a vida de cada um aqui presente, ó Deus. Esteja despertando no coração de todos, ó Pai, essa busca por Ti, a busca pelo Teu reino, Pai, e a busca pela Tua palavra, Deus. Esteja nos protegendo durante esse resto de semana, Pai. As pessoas que estão aqui presentes e todos os seus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.